Bom dia, amados. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo Marcos, né? O Evangelho de Jesus. Já estudamos Mateus, agora vamos falar sobre Marcos. Vamos lá. O autor do livro de Marcos é o próprio Marcos. Foi ele mesmo que escreveu o Evangelho. O local e a data provável pelo qual ele escreveu foi Roma. Ele escreveu estando em Roma. E a data, não sabe-se o certo, mas ficou entre 50 e 70 depois de Cristo. Por que nós vemos isso? Porque ele vai relatar, ele vai falar sobre a destruição do templo em Jerusalém, sobre a perseguição aos judeus, e isso aconteceu no ano 70. Então, se ele falou isso antes, né, através de Jesus, nós vemos que esse evangelho foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo. Então, Marcos, ele não foi originariamente um dos discípulos de Cristo. Ele não foi, na verdade não é discípulo, é apóstolo também, né? Ele não foi um apóstolo de Cristo, porque entre Marcos, Lucas, Mateus e João, apenas Mateus e João foram apóstolos, né? E ele não foi originalmente um discípulo de Cristo, ele não andou ali com Cristo no tempo que Jesus estava fazendo o seu ministério. Ele era nativo de Jerusalém, ele morava em Jerusalém, mas ele era companheiro de Simão Pedro, ele era companheiro de Pedro. Então tudo que ele escreveu, né, foi através de Pedro. Então é como se ele fosse o porta-voz de Pedro, né? E era primo de Barnabé, que nós vamos ver sobre Barnabé quando estudarmos sobre Atos, sobre as viagens de Paulo. Então, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. Nós vamos ver que no Evangelho de Marcos ele foca mais as ações de Jesus do que propriamente os ensinamentos de Jesus, né? Nós vamos ver que ele vai focar mais nos milagres de Jesus. Mas por quê? Porque o foco do livro dos feitos deles de Jesus, por quê? Ele vai fornecer mais as obras do que as palavras de Cristo. Como eu falei, ele vai fornecer, através do seu livro, mais as atividades de Jesus, mais as obras de Jesus, do que as palavras dele, do que os ensinamentos dele. Marcos registra 18 dos milagres de Jesus, mas apenas 4 parábolas. Então, mas por quê que Mateus ele foi focando mais os ensinamentos de Jesus e Marcos agora foca mais a ação de Jesus, a obra de Jesus? Mas por quê? Porque Marcos ele escreve o livro dele para os romanos. Nós vemos que Mateus escreveu para os judeus esperavam um rei, então ele foca Jesus como rei. E agora Marcos ele vai focar Jesus, porque ele escrevendo para os romanos, ele vai focar Jesus de uma outra forma. Porque Roma não esperava um rei. Mesmo porque se eles fossem convencer os romanos que ali estava um rei, né, com certeza ia agredir ao Império Romano, porque era uma ameaça, né, ao rei de Roma. Então, Marcos, aqui eu já falei, né, que eles registram apenas 4 das parábolas. Marcos apresentou Jesus como o obreiro, aquele que faz as obras, né? O servo poderoso de Deus. Porque já que o foco dele era os romanos, ele focou porque Jesus como servo, porque para os romanos o que importava era o serviço, né? O Império Romano dava mais valor ao serviço, né? Ao servo bom, aquele que servia com integridade, aquele que servia, né, com obediência. Então ele foca Jesus ali como um servo poderoso, só que poderoso em obras. Isso nós encontramos lá em Marcos 10, versículo 45. Tá? Endereçado aos romanos, cujo lema era poder, o Evangelho de Marcos mostra a onipotência de Deus por meio dos milagres de Jesus. Como eu falei, para os romanos o que interessava era poder, né? Era serviço. E aí ele
ele apresenta Jesus como a onipotência de Deus. Ele apresenta Jesus nesse lema de servo, de obreiro, mostrando a onipotência. O que é a onipotência? É o poder de Deus através dos milagres de Jesus. Por isso que ele foca mais os milagres de Jesus no seu livro. Jesus ele é apresentado como aquele que tem poder sobre todas as coisas. A tempestade, os demônios, a enfermidade e a morte. Nós vamos ver isso através dos relatos de Marcos, quando ele mostra, né, que Jesus ele acalma a tempestade, Jesus ele submetia os demônios, ele libertava ali os endemoniados, né? Ele curava as enfermidades, e sobre a morte porque ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Então ele ressuscitou Lázaro. Então era isso que interessava para os romanos, no sentido de ser aquele servo que servia, mas com poder. E aqui esse poder não era um poder político, mas o poder de Deus. Porque o poder político, inclusive que os próprios fariseus, né, e os saduceus tinham, eles não tinham o poder de expulsar demônios, eles não tinham o poder de trazer ressurreição, eles não tinham o poder de curar os enfermos. E Marcos apresenta esse servo, né, mostrando que ele servia com o poder que os políticos não tinham, mas que era o poder de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus são as suas narrações mais importantes. Nós vamos ver no livro de Marcos que ele dá muita ênfase, né, tanto na morte como na ressurreição de Jesus. Marcos, ele conta em seu relato que o mestre escolheu 12 discípulos. Este é um detalhe importante para a história, porque os discípulos serviriam de testemunha dos atos que confirmavam a Jesus como o Filho de Deus. Né? Nós vemos que se não fossem os discípulos, a escolha dos discípulos, nós íamos ver que eles não, Jesus terminaria ali na sua morte, a sua ressurreição ali foram testemunhada por quem? Pelos discípulos, e graças a esse empenho dos discípulos, a essa ousadia, né, que eles tiveram através do Espírito Santo, foi que o Evangelho chegou entre nós. Eles pagaram com a própria vida também, foram martirizados. Né? O único que não foi martirizado foi João, mas todos eles foram martirizados na defesa do Evangelho, para que hoje a gente possa estar aqui estudando a palavra, estar aqui com a nossa Bíblia na mão. Através dos discípulos, isso foi fundamental para nós. Então Jesus, ele escolhe, Marcos relata essa escolha, né, dos discípulos, mostrando realmente que como aquilo seria importante para a nossa vida hoje. São eles, nós vamos ver aqui em Marcos, quais são os discípulos, quais são os apóstolos de Jesus. Olha só, Simão Pedro, que era Pedro, André, Tiago, que era filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, o publicano, cobrador de impostos, outro Tiago, mas era o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, que era Simão não era o Simão Pedro, tá? Era outro Simão. Esse Zelote, lembra que eu falei que era aqueles rebeldes, né? Que queriam resolver tudo na força da espada. Você vê que Jesus aqui escolhe todos os tipos de pessoas, né? Ele não escolheu somente aqueles mansinhos, somente aqueles bonzinhos, mas ele escolheu também pessoas pecadoras mesmo, pessoas guerreiras, pessoas impietosas, né? Assim, que resolvia as coisas no ímpeto. Ele escolheu para quê? Para moldar essas pessoas e para mostrar que ele não faz acepção de pessoas, né? E Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, e Tomé, né? Aquele que precisaria ver para quê. Então esses foram os 12 apóstolos que Jesus escolheu. Marcos, ele enfatiza principalmente a obra redentora de Cristo. Quais são essas obras?
nós vimos que ele mostrou a obra, certo? Os milagres de Jesus, mas ele vai enfatizar a obra redentora de Cristo. Quais são essas obras? Bom, a obra de Cristo é a obra da cruz, tá? Qual era o seu objetivo? Qual era o objetivo da obra da cruz? Trazer salvação, redenção, libertação, tá? Mas como? Como que a morte de Jesus na cruz traria tudo isso para nós? Através do sacrifício. A obra aplicada na nossa vida. Então, essa obra, tá? A obra da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, isso seria o quê? Aplicado na nossa vida. Então, ele não foi lá e morreu na cruz simplesmente à toa. Ele aplicou essa obra na nossa vida, né? Ele morreu, ressuscitou e aplicou essa obra na nossa vida. Como? Trazendo o quê? Salvação, em primeiro lugar. Porque ele foi e nos salvou. Porque nós estávamos o quê? Perdidos. Nós estávamos condenados à morte eterna por conta dos nossos pecados. Então, aquela obra dele na cruz, ele aplica na nossa vida para nos salvar daquela morte. Aquela morte lá na cruz era nossa, né? Nós é que merecíamos, estávamos condenados à morte eterna. Então ele morre e aplica a morte dele na nossa vida, trazendo salvação. Ele nos salva da morte. Ele trazendo o quê? Conversão. Nós andávamos por um caminho. O que é a conversão? É você estar andando por um caminho e simplesmente virar e passar a andar na direção oposta. Então ele traz essa conversão porque nós estávamos pelo caminho errado, andando pelo caminho que nos conduz à perdição. Então aquela obra da cruz, aquele sacrifício da cruz, me salvou daquela morte e me virou para o caminho eterno, para o caminho da salvação, para o caminho perfeito, direito. Então, o que os meus pés estavam me levando para o caminho da perdição, ele me converte, ele me vira e me faz caminhar para o caminho da salvação e não da perdição. Através de quê? Do novo nascimento. Porque quando nós nos convertemos a Cristo, quando Jesus se revela a nós, ali acontece o novo nascimento. A conversão verdadeira, ela traz esse novo nascimento para mim. Eu venho nascer de novo no momento em que eu entendo. A minha mente é aberta e eu entendo a obra da cruz. Eu recebo essa obra. Então, ela traz para mim um novo nascimento. Através de quê, gente? Do arrependimento. Tá? Porque sem o arrependimento, conforme nós estudamos em Mateus, jamais faria parte do reino de Deus. O arrependimento é a chave que abre o reino para nós. Você quer ver o que Marcos fala lá logo nos primeiros capítulos, quando ele fala de João Batista, que o João Batista está ali anunciando a vinda de Jesus, ele diz assim, olha, quer ver? O batismo de Jesus. Naqueles dias, no capítulo 1, no versículo 9. 9 não. Está aqui, versículo 15. Ele diz assim, dizendo, isso João Batista, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, peraí, gente, eu estou dando aqui errado. Ele diz assim, é isso mesmo.
mais ou menos isso. Eu marquei aqui, mas eu já me enrolei como sempre. Independente de eu estar em casa ou estar lá na igreja, eu sempre, às vezes, me confundo aqui em algum versículo. Mas é isso mesmo, é o que Jesus está dizendo. Olha só, o tempo está cumprido, ele veio, ele está, né, cumprindo a profecia. Então, e o reino de Deus está próximo. Por que ele diz o reino de Deus está próximo? Porque ele estava próximo a cumprir essa obra da cruz. E no momento que ele cumpre a obra da cruz, ele faz o quê? Ele traz o reino para nós, para que esse reino seja o que? Estabelecido dentro de nós, através do seu Espírito. Então, esse arrependimento é a chave. Sem o arrependimento, eu jamais entraria nesse reino, eu jamais faria parte desse reino. Sem arrependimento dos meus pecados, eu não posso ser cidadã do reino. Então, para que eu nasça de novo, para que essa salvação me alcance, para que eu me converta, e eu preciso do arrependimento. Eu preciso de me arrepender, como Jesus diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, ele fala, quando ele chama os discípulos, quando ele chama as multidões ali para o batismo nas águas, o que ele fala? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer dizer, quando ele fala isso, ele sabe que ali ele era aquele que viria anunciar, preparar o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério. Então, através do arrependimento, eu vou ter a santificação, que eu vou passar a ser o quê? Santificado. O que quer dizer santificado? É virar santo? Não, gente. Ser santificado quer dizer ser separado para Deus. Mas no momento em que eu sou separada para Deus, eu passo a viver o quê? Em santidade de vida. Nós nunca vamos ser perfeitos, só quando Jesus nos transformar. Mas, nos transformar na sua segunda vinda, quando esse corpo de carne, receber um corpo igual ao dele. Mas nós vivemos o quê? Em santificação, dia após dia, nos consertando, vivendo em novidades de vida, deixando as coisas para trás, as coisas que a gente sabe que não é lícito, não convém, coisas que a gente fazia que a gente sabe que entristece o Espírito Santo. Nós vamos o quê? Buscando o poder de Deus, e para que isso eu venha sendo transformada dia após dia. Então isso é a minha santificação, é a minha separação do mundo e ser entregue para Deus. A santificação é você ser separado. Você passa a não pertencer mais ao mundo e pertencer a Deus, ao seu reino. E a justificação. O que é a justificação? É você ser justificado através de Jesus, através da obra da cruz. Então, essa obra aqui, o objetivo dela é tudo isso aqui. É trazer a salvação, conversão, o novo nascimento, o arrependimento, a santificação e a justificação. Somos justificados por Deus através da sua obra, como quando o diabo tenta nos acusar de alguma coisa, o Senhor está ali, à direita de Deus, intercedendo por nós, mostrando suas mãos e dizendo, olha, tá aqui, ó, por esse eu paguei o preço, a dívida está paga. Então é isso que Marcos enfatiza, principalmente essa obra redentora. Então, para os romanos poderia interessar a obra de um servo ali que servia para ele, mas para nós não. Para nós a obra poderosa do Senhor é que traz isso aqui para nós. E isso não tem preço. O preço foi muito alto, foi a vida do nosso Senhor. Bom, em suas viagens, Jesus ensinava, curava e expulsava os espíritos imundos do povo. Agora, qual a importância dessa sequência de episódios? Qual era a importância dele fazer isso tudo na sua caminhada? Qual era a importância disso?
era mostrar que Deus deseja não só um relacionamento legalista conosco, tá? E sim uma relação marcada pela preocupação amorosa. Por quê? Porque aqui os fariseus, né, eles não pregavam Jesus não, eles não falavam de Deus, né, eles eram, né, legalistas, eles não tentavam, né? Eles dizem que cumpriam, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Só quem cumpriu a lei toda foi Jesus Cristo. Então eles mostravam o quê? Um Deus legalista, aquele Deus punitivo, né, que punia, né, aquele Deus carrasco, né? E só eles é que tinham Deus. O restante, os pecadores, eles não eram pecadores, né? Mas o restante do povo eram o quê? Desprezados por ele. Para eles era desprezado por Deus também. E aí quando Deus ele envia Jesus e Jesus faz todos esses milagres, ele liberta as pessoas, tira as pessoas daquela opressão do diabo, ele curava ali os enfermos, pessoas que já nasceram paralíticas, eles curavam ali. Qual era o objetivo disso, né? Era mostrar o poder de Deus, sim, mas era mostrar o poder de Deus movido pelo carinho e pelo amor que Deus tinha por aquele povo, né? Ele não era aquele Deus que os fariseus pregavam, aquele Deus legalista, aquele Deus que só punia, aquele Deus que não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Então, ele, através de todas essas obras ali que Jesus fazia, né, de curar, de libertar, era para mostrar que Deus se preocupava ali com o seu povo. Ele tinha um carinho, ele tinha amor. Não era apenas a lei, não era apenas o legalismo que Deus queria ali descer, derramado através do povo, mas sim o quê? A preocupação dele com o povo, o amor que ele tinha pelo povo. E a amostra maior disso foi o sacrifício na cruz, foi o sacrifício de Jesus, dele ter entregue o seu filho para poder o quê? Abrir o caminho do nosso relacionamento com Deus. Quando Deus criou as leis, inclusive o guardar o sábado, ele pensava no bem da humanidade. Por quê? Por que ele deu o sábado? Ele, ali no Antigo Testamento, nas leis, ele mostrou o sábado. Era o que? Ele criou, aqui eu vou dizer, que ele criou o sábado para o bem do homem. E não criou o homem para o sábado. O santificar o sábado era para o nosso bem. Por quê? Porque nós trabalharíamos e descansaríamos, e nesse dia de descanso era o dia que a gente dedicava para Ele. Era o dia do Senhor, era o dia que o homem dedicaria. Então Ele criou o sábado ali para o homem. Ele não criou o homem para venerar o sábado, servir o sábado. Não, era o contrário. Ele criou o sábado para servir ao homem. E era isso que os fariseus não entendiam. Tanto é que quando Jesus ele vai e faz uma cura no sábado, eles vão e reprovam Jesus, porque eles dizem que não era lícito trabalhar no sábado. E Jesus lembra para eles o seguinte, olha só, o sábado foi criado para o homem, para o bem do homem. Então se eu vejo esse homem precisando, e hoje é sábado, por que eu não posso libertar esse homem? Eu sou o Senhor do sábado, assim disse o Senhor. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Então ele sabia que ele estava fazendo o que ele queria. Era o sábado em favor dali do homem. Para que o homem se dedicasse a ele. Na cura daquele homem, aquele homem ia fazer o quê? Glorificar a ele. Agradecer a ele. E é isso que Deus queria quando criou o sábado. Para que aquele sábado fosse dedicado a Ele, para que aquele sábado fosse, além do nosso descanso, fosse um sábado de reconhecimento a Deus, de gratidão a Deus. E hoje, para nós, esse sábado se tornou o quê? O domingo. Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Na verdade, quando o Senhor fala desse dia,
é que Ele quer que você tire um dia do seu dia, da sua semana, e seja dedicado a Ele. Às vezes eu não posso no domingo, mas o meu dia de descanso é na terça, é na segunda, é na quarta. Era isso que o Senhor estava lhe ensinando, porque Ele queria que um dia na semana fosse dedicada para Ele. Se eu trabalho no domingo, o que Ele está querendo dizer é que eu não posso trabalhar os 7 dias da semana que Ele me dá. Eu tenho que trabalhar 6 e descansar 1, e nesse 1 de descanso não é só para mim passear, me regalar, não. É para mim me dedicar a Ele, é para mim me entregar a Ele, oferecer ações de graça, oferecer louvores a Ele por tudo que Ele já me deu durante toda a semana. Ele me deu força para trabalhar, Ele me deu saúde, Então é esse o objetivo que Jesus estava falando. Que olha só, o sábado foi criado para o bem do homem, não o homem para o bem do sábado, tá? Então era isso que Jesus estava mostrando ali para eles. Isso nós encontramos em Marcos, capítulo 1, do versículo 23 ao 28. Então, alguns dos milagres de Jesus. Nós vamos ver, já que nós falamos que Marcos enfatizou muitos milagres, eu trouxe só alguns aqui, são 18, mas aqui eu só trouxe alguns, tá? Depois que eu vou enviar os slides para vocês verem, né, alguns desses milagres. Mas eu quero falar para vocês aqui, apenas desse aqui, capítulo 2, no versículo de 1 a 12. Capítulo 2, do versículo de 1 a 12, ele vai falar sobre a cura de um paralítico de Cafarnaum. Então ele diz assim, ó: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achegavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Quer dizer, esse homem foi levado, nesse paralítico, foi levado por 4 homens até Jesus. Mas era tamanha multidão que eles não conseguiram entrar ali pela porta e nem pela janela. O que eles fizeram? Eles abriram um buraco no telhado, tiraram as telhas e desceram aquele homem justamente aonde Jesus se encontrava. Olha, né, gente, que determinação, que força de vontade, né, que eles não olharam a multidão e simplesmente disseram assim: ah, olha, sinto muito, amigo, não dá, eu até queria te levar até lá, mas não dá. Não, a preocupação deles, o amor deles pelaquele próximo foi tão grande que eles não viram as dificuldades. Eles simplesmente deram o jeito dele de levar aquele homem até Jesus. E isso é um ensinamento muito grande para nós, porque muitas das vezes a gente deixa de ajudar alguém e por causa de dificuldade a gente bota 500 obstáculos, né? E aqui, olha, nós vemos uma pessoa não vendo obstáculo para poder servir aquele homem, né? Para poder ajudar aquele homem. E aí Jesus fala assim, ó: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E por conta disso, Jesus não falou, você está curado. Jesus falou, estão perdoados os teus pecados. Ali se levantou o quê? Um tititi, vamos dizer assim. Por quê? Porque os fariseus, os escribas ali, eles tinham uma lei, né, a religião ali que eles seguiam, né, ali aquela lei, aquelas coisas todas, dizia que só quem podia perdoar pecado era Deus. Tanto é que quando Jesus falou, filho, estão perdoados os teus pecados, os escribas ali, ele estava blasfemando. Porque ele não tem poder de perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E para eles, todas as pessoas que estavam ali, que eram enfermas, é porque eram pecadoras.
Eles não eram, né? Mas ali todas aquelas pessoas enfermas, inclusive ali o paralítico, ele era paralítico porque ele era um pecador. Então, quando Jesus ele fala isso, o que ele queria falar com isso? Olha o que ele diz lá no versículo 9 do capítulo 2. Quando ele vê, percebendo ali, né, o pensamento deles, achando que ele estava ali blasfemando, Jesus diz assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que ele mostrou ali para aquele povo? Que ele era Deus, que ele tinha poder de perdoar pecados, porque a prova estava no homem levantar, pegar o leito e andar. Então era a prova para aqueles escribas, para aqueles fariseus, que ele tinha o poder de perdoar pecados, porque se o pecado daquele homem não tivesse sido perdoado, ele jamais levantaria e andaria. Porque na mente deles, na religião deles, no legalismo deles, ele estava paralítico porque era um pecador. E desde o momento que ele levantou, pegou o leito dele e andou, ele ali estava livre do seu pecado, estava perdoado do seu pecado. Você vê como que o Senhor é tão maravilhoso, que ele ali poderia ter curado, ó. Seja livre da sua enfermidade. Não. Ele falou: seja perdoados os teus pecados, para mostrar para eles que ele era Deus, que ele tinha a condição de perdoar pecados. E a prova estava no momento que ele pegou o seu leito e andou. Foi um modo que o Senhor mostrou ali para eles que ele era o próprio Deus. Depois vocês leem os outros milagres de Jesus, tá? Eu só coloquei alguns através do vídeo, não dá pra gente ir todos. E tem alguns ensinamentos de Jesus, tá? Esse é o nosso último slide e eu separei apenas 2 aqui para trazer para vocês. Um está lá em Marcos 8, que eu quero que vocês vão lá, no capítulo 8, no versículo 31 a 33, que é o ensinamento que ele vai dar ali para os seus discípulos. Ele vai preparar os seus discípulos para o que ia acontecer com ele. No capítulo 8, versículo 31 a 33. Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Você vê que Jesus, ele ali, depois, ele já tinha se revelado aos seus discípulos. Os discípulos ali já sabiam